Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, está no meu escritório, e hoje eu quero conversar com você sobre dor e sofrimento. Mais especificamente sobre livros para os períodos de dor e sofrimento. Não poucas vezes, durante nossos momentos de dificuldade, a gente precisa de literatura que nos coloque mais próximo de Deus nos períodos em que a fé parece sofrer, e sofrer de uma forma especial. No período que a gente vive, a gente já está todo mundo cansado de falar a respeito disso. É sempre importante a gente ter boa literatura para nos dar uma força. Então eu juntei aqui alguns livros meus que eu tenho sobre sofrimento e eu quero poder indicar para vocês cada um desses livros, falar um pouco de cada um deles e falar de alguns livros que vocês indicaram na minha caixinha lá no Instagram. Eu perguntei para vocês indicações de livros sobre o assunto, vocês deram algumas indicações, alguns livros eu não conhecia, então eu não vou falar deles, mas vocês indicaram livros que eu conhecia e que eu não lembrava, que eu não tenho na biblioteca, eu vou poder indicá-los também. Sem demoras, vamos lá. Primeiro livro que eu quero indicar para você ler, se você está passando por dificuldades na vida, se as coisas estão complicadas, é a Bíblia Sagrada. Parece um clichê, mas a gente tem a própria voz de Deus, não é como os cristãos interpretam, nos consolando e nos instruindo nesse documento. Iago, mas a Bíblia é muito grande, eu vou ter que ler tudo? Bom, você é para estar lendo tudo se você é um cristão. Mas em períodos de dor e de dificuldade, existem alguns livros especiais que eu costumo dar uma olhada. No Antigo Testamento, o livro de Jó é sempre muito abençoador. Os primeiros 3 capítulos de Jó e os últimos 3 capítulos de Jó são leituras particularmente importantes para quando passamos por sofrimento aparentemente sem sentido. O livro dos Salmos é um livro com várias orações e canções que falam de períodos de dor e de dificuldade. Então, voltar aos Salmos é encontrar canções para cristãos que estão enfrentando períodos de miséria, muitas vezes, de dor e de dificuldade. Entoar salmos, cantar salmos, memorizar salmos, recitar salmos, ler salmos é útil para aquecer a nossa fé. No Novo Testamento, a gente tem textos muito didáticos acerca do sofrimento. Eu gosto particularmente de Tiago, capítulo 1, que é onde o autor vai nos instruir sobre o que fazer durante as provações, que no caso é orar com fé para que Deus nos ajude a permanecer. Romanos capítulo 8 também é um texto que vai aplicar a doutrina da justificação aos períodos de sofrimento e vai nos lembrar que não importa pelo que a gente passe, todas as coisas estão debaixo da atuação e do cuidado bondoso de Deus, que nada vai nos separar desse amor. Bíblia Sagrada é leitura diária e primordial nos períodos de dificuldade. Agora, um livro bíblico que também é sobre sofrimento é o livro bíblico de Abacuque. Mas, para algumas pessoas, só ler o livro de Abacuque talvez não explique muito do cenário e do contexto em que aquelas pessoas estão vivendo. Abacuque é muito famoso por aquela velha oração de que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda assim, eu temerei e esperarei no Senhor. Um livro que ajuda muito a entender o livro de Abacuque e que ele, por si só, já é uma boa leitura para tempos de sofrimento. Esse livro, ele é relativamente pequeno, tem 150 páginas, mas é um livro muito bom do Heber Carlos de Campos Júnior, chamado Triunfo da Fé, lidando com o problema do mal, um estudo em Abacuque. Ele tem alguns aspectos apologéticos, um pouco mais intelectuais, mas ele também tem vários trechos voltados para a alma, até porque é baseado em sermões que foram pregados. A minha versão é autografada, aqui ó, acho tão legal, adoro o livro autografado. Ao irmão e amigo Iago, Abacuque 3.2, Heber Júnior, 2/10 de 2012, isso aqui foi logo no lançamento do livro, eu guardo com muito carinho esse livro, eu gosto muito dele. Um livro que eu não poderia deixar de citar aqui é um livro que eu escrevi, e não é, se eu vou recomendar livros, se eu escrevi o livro é porque eu devo recomendá-lo. Se chama Sermões da Pandemia, Encontrando Esperança em Dias de Caos. Publiquei esse livro ano passado, logo nos primeiros períodos do isolamento social e da pandemia aqui em Fortaleza. Esse livro, eu gosto muito dele, assim, em termos de trabalho gráfico. O João Guilherme fez um trabalho maravilhoso. Tem prefácio e apresentação do Thiago Cavaco e do próprio João Guilherme. Um livro muito bonito, olha como é que ele tem essa jaquetinha aqui, que é um negócio particularmente fino, né? E tem essa capa que faz esse estilo antigo, assim, né? De livros velhos, né? De biblioteca e tal. Como é um livro de sermões, evoca essa ideia de algo antigo. Ele vem com esse marca-páginas aqui que eu acho, ó, coisa mais fina do mundo também. O João Guilherme é um cara muito zeloso no trabalho que ele faz nessa área, né, de edição. Aqui a gente tem o livro, tem frases marcadas aqui principais para você ler, frases que possam, né, aquecer seu coração de alguma forma. E é baseado em 8 sermões que eu preguei logo nos primeiros períodos da pandemia aqui para Manaim, em Fortaleza. São sermões que foram
muito importantes para a nossa comunidade e são todos sobre sofrimento, são todos sobre como enfrentar os períodos de dificuldade. Se você gosta de exposição bíblica e coisa assim, tenho certeza que o sermão da pandemia vai ser legal para você. Primeiro sermão, quando os crentes se espalham, Atos 8, 1 a 8. Segundo sermão, 2 tragédias e uma parábola, Lucas 13, 1 a 9. Terceiro sermão, perseverança durante o gemido da criação, Romanos 8, 17 a 39. Quarto sermão, 5 passos na estrada da dor, Tiago 1, 2 a 18. Quinto sermão, o espetáculo do sofrimento, Hebreus 10, 32 a 39. Sexto sermão, as orações dos náufragos, Lamentações 1, 4. Sétimo sermão, o que Jó não sabia, Jó 42, 3. Oitavo sermão, o vírus só mata o que te prende aqui, 2 Coríntios 4, 8 a 5, 10. Todos os capítulos se iniciam com uma citação de algum documento de outro período de pandemia. Cartas de Calvino, textos de Lutero, pregações de Spurgeon, do J.C. Ryle, falando sobre períodos de pandemia que eles viveram. Eu acho que, sabe, é um livro que, se você estiver procurando algo para lhe consolar nesse período, eu creio que o Sermão da Pandemia é um livro que vale a pena você ir atrás. Vai ser instrutivo, eu creio, até na interpretação dos textos bíblicos que falam sobre sofrimento. Um dos primeiros livros sobre sofrimento que eu li na minha vida foi esse aqui, Bom Demais para Ser Verdade, Encontrando Esperança do Mundo de Ilusões, do Michael Horton. Aqui ele vai basicamente argumentar sobre o lugar que a fraqueza e o sofrimento possuem na vida cristã. Ele vai falar sobre Jesus da cruz e sobre o Jesus da ressurreição. Ele vai falar tanto sobre a dor, né, os períodos de dificuldade que a gente vive e os períodos de ressurreição que a gente encontra na pessoa de Cristo Jesus. É um livro que nos ensina a confiar na soberania e no cuidado de Deus e a olhar para aquilo que ele está realizando no mundo. Também é um livro que lida bastante com textos bíblicos, claro que em um sentido um pouco mais teológico, mas ainda com sensibilidade para a alma. O livro da editora Fiel. 2 livrinhos curtos, também muito importantes sobre o assunto. Força na Fraqueza, Vencendo no Poder de Cristo, do James I. Packer, um livretinho da Vida Nova. Ele vai falar basicamente sobre o chamado do cristão em períodos de fraqueza e vai nos apontar para a esperança em Cristo Jesus. É um livro bem pequenininho, mas é um livro muito gracioso, justamente pelo aspecto que ele nos aponta a glória vindoura para quando estamos passando por esses períodos de fraqueza. Um outro autor internacional que eu gosto muito é o Jerry Bridges. Ele escreveu Deus está mesmo no controle? Confiando em Deus nas adversidades e angústias da vida. É um livro de 10 capítulos, capítulos bem agradáveis, curtos, com boas citações e frases bonitas para a gente lembrar desse período, com um bom trato lógico acerca de temáticas. Então ele fala de fertilidade, ele fala de coisas específicas e aplica a palavra de Deus a cada uma delas. É um livro que também vale a pena você ler, se você estiver interessado nesses tratos um pouco mais específicos de sofrimentos que o Jerry Bridges vai colocar aqui no livro dele. Edith Schaeffer é um nome muito famoso, muito conhecido, foi a esposa do grande pregador e apologeta Francis Schaeffer, e Aflição, um olhar compassivo sobre a realidade da dor e do sofrimento, foi publicado pela Monergismo. E por mais que discuta bastante Bíblia também aqui, o trato dela já é muito mais, como eu diria, convidativo, sabe? É uma conversa no sofá. A Edith Schaeffer escreve como quem tá com você, sabe, na fila do ônibus, como quem tá com você sentado na sua sala tomando um café. Eu lendo Aflição, eu me sentia tomando café com a Edith Schaeffer. Ela escreve de um jeito como quem conversa. Eu acho que o Aflição é interessante para pessoas solitárias que gostariam de um trato um pouco mais empático, num sentido de personalidade na questão do sofrimento. É um livro muito legal, ele é um pouco mais grosso, mas ele também é uma leitura muito agradável para quem gosta desse tipo de conversa. Para quem tem uma mente um pouco mais racionalista, que gosta de proposições e tal, e verdades e as coisas indo direto ao ponto, Edith Schaeffer talvez não seja a melhor pessoa. Edith Schaeffer não vai direto ao ponto, mas algumas caminhadas são mais agradáveis quando você pega a estrada mais longa. Então, a estrada mais longa com a Edith Schaeffer tem um papel importante para quem gosta da literatura dela. John Piper escreveu um livro sobre depressão chamado Quando a Escuridão Não Passa, Vivendo com Esperança em Meio à Depressão. E esse não é o único livro que ele escreveu sobre sofrimento. Ele escreveu um livreto chamado Não Desperdice o Seu Câncer e escreveu um outro livreto chamado Coronavírus e Cristo. John Piper, ele fala muito sobre como viver dor e sofrimento para a glória de Deus. Se você nunca viu o Piper falando sobre isso, o sermão mais importante da minha vida, e digo sem nenhum exagero, é o primeiro lugar, de fato, é o sermão mais importante da minha vida, foi um sermão chamado Você Irá Sofrer, que ele pregou na Passion Conference, numa conferência de jovens capitaneada pelo Lou Priolo, que simplesmente mudou a minha vida. Se você quiser assistir, esse sermão por si só já é maravilhoso para mostrar como o sofrimento é uma coisa que nos dá oportunidades de serviço ao nosso Deus. Mas Quando a Escuridão Não Passa está em português pela Vida Nova, é um livreto muito curtinho,
muito gostosinho, muito bíblico para lhe ajudar nos períodos de provação, fora as outras obras do John Piper acerca desses assuntos. Não Desperdice Seu Câncer é um livro também muito útil para quando você passa por dificuldades de saúde. Coronavírus e Cristo fala justamente sobre esse cenário que a gente está vivendo. Agora, ainda nessa temática de depressão, certamente A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia, do Zack Swine, é um livro que vai te ajudar se você enfrenta batalhas na alma, batalhas no seu coração, no seu psicológico, acerca da alegria. Se você é uma pessoa que está lutando contra a tristeza, contra um humor baixo, de forma muito profunda e muito longa, que precisa de consolo para esses períodos de dor. Foi um livro que me ajudou muito quando eu mesmo enfrentava mais profundamente batalhas nessa área e encontrar Spurgeon, um dos grandes pregadores do mundo, como alguém que batalhava contra uma depressão clínica e que precisava da graça do evangelho de forma especial para poder viver a vida diante do Senhor. É uma coisa que consola outras pessoas em dor e sofrimento. Pedro consola os irmãos, dizendo para eles que sofrimentos parecidos eram vividos por todos os outros irmãos do mundo. Encontrarmos outros grandes irmãos que a gente admira passando por sofrimentos desse tipo é uma coisa maravilhosa. E não é só um livro histórico sobre Spurgeon, é um livro que traz instruções usando Spurgeon como base, obviamente, mas que nos apresenta caminhos maravilhosos. Agora, tem um livro que eu não li, mas que vocês indicaram lá no meu Instagram e que vale a pena dar uma olhada, é o Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, do Timothy Keller. Timothy Keller é sempre um autor de muita sensibilidade, de muita lógica formal, de muito trato literário, mas também de muita sensibilidade para a alma. E esse é um livro que eu vou comprar e vou dar uma olhada. Eu indiquei o Deus Está Mesmo no Controle, do Jerry Bridges, mas vocês indicaram o Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, do mesmo autor. Também não conheço essa obra, mas o Jerry Bridges é um autor que sempre vale a pena ler, então é um livro também que eu vou procurar. Sofrimento Nunca é em Vão, da Elisabeth Elliot. A Elisabeth Elliot é a esposa do missionário Jim Elliot, e ela é muito querida dentro dos círculos reformados. Ela escrevendo sobre sofrimento e dizendo que o sofrimento não é em vão. Quando o marido dela foi assassinado durante a obra missionária por aqueles que ele estava evangelizando, realmente é uma coisa que deve valer a pena ler. Sofrimento Nunca é em Vão, Elisabeth Elliot. Agora, por fim, tem duas indicações a mais que eu quero dar. Uma é um autor chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele não escreve lá livros para acalentar o nosso coração durante o sofrimento. Ele é um neuropsiquiatra, mas ele foi preso nos campos de concentração, ele foi preso em Auschwitz, no período do nazismo, ele era judeu, e contou a sua história em várias obras e usou a sua história como parte das bases da logoterapia, que é a sua teoria terapêutica, muito famosa entre terapeutas comportamentais e analistas do comportamento aqui no Brasil. O livro principal dele se chama Em Busca de Sentido, onde ele conta boa parte da sua história e no final lança as bases da sua teoria terapêutica. Ele também escreveu O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Caminhos para Encontrar a Razão de Viver, que também é um livro importante para esses momentos, ainda mais que ele discuta psicologia de Freud, de Adler e tal. Não é um material amigável, digamos assim, mas é um material útil para quem gosta de pensar sobre o sofrimento. O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos para a Psicoterapia, do Viktor Frankl, também é uma outra obra que ajuda a pensar, não é, dor e sofrimento da perspectiva psicoterápica, mas com um background judaico, não é? E que assume o espiritual como uma coisa boa pra vida. Eu tenho vários outros livros do Frankl aqui, eu gosto muito dele, tenho lido bastante coisa dele. Uma segunda indicação, e eu não vou ter nenhum livro na mão pra isso, é ler literatura. Leia bons livros que contem boas histórias. Alguns de vocês até indicaram, quando eu perguntei o que é que vocês leem enquanto estão sofrendo, vocês indicaram O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, ou A Cadeira de Prata. São livros de literatura, de história, que trazem mensagens que acalentam a nossa alma durante a provação. Às vezes o que a gente precisa durante a dor é ser sacado dela e colocado em um mundo diferente daquele que a gente está vivendo. A literatura pode ser um instrumento ótimo para isso. Então C.S. Lewis, Tolkien, né, os autores aí que você gosta, Dostoiévski, Victor Hugo, Tolstói, quem quer que você goste de ler, que te eleve a alma para além do ambiente que você está inserido, é uma coisa que sempre ajuda, pelo menos me ajuda, quando eu estou enfrentando dificuldades e sofrimentos. O que você acha? O que você achou do vídeo de hoje? É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, só indicando livros sobre um assunto. A gente sempre tem vídeos sobre literatura lá no canal do Review, considere se inscrever lá também. Pedro Pamplona tá sempre por lá indicando boas coisas e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, aqui no canal do 2D do Histologia. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Falou.